E eleições britânicas são baratas e têm dinheiro privado. Vamos agora ao vivo com Ulisses Neto, que tem mais informações. Bom dia para você. Ligação São Paulo, Londres. Ulisses Neto já está conosco. Estamos já vendo o Ulisses aqui no nosso telão. Todos que acompanham o Jornal da Manhã, aqui em Londres, uma terça-feira carrancuda, com tempo nublado, termômetros marcando 9 graus em Westminster neste momento. O Reino Unido está em ritmo de campanha às vésperas de uma controversa eleição convocada para definir o Brexit. E essa eleição está tomando conta, é claro, de todos os debates por aqui. Vai ser realizada no dia 12 de dezembro. 46 milhões de britânicos estarão aptos a decidir a nova formação da Câmara dos Comuns, que vai ser dissolvida amanhã. As regras eleitorais na Grã-Bretanha são bem diferentes das que existem no Brasil, uma vez que o sistema de governo é outro, é claro. A dimensão do país também é outra, com apenas 1/3 do número total de eleitores em relação ao nosso país. Mesmo levando tudo isso em conta, é espantoso como as eleições britânicas parecem espartanas comparadas às do Brasil. Sobretudo lembrando que o PIB do Reino Unido, o PIB per capita do Reino Unido é 4 vezes maior que o PIB do Brasil. Por aqui também existe um teto de gastos para cada partido e candidato durante o período eleitoral. Ele está relacionado ao número de distritos do país. No total são 650 distritos e cada partido pode gastar no máximo 30 mil libras em cada um deles. Ou seja, quem lança candidato em todos os distritos, o que normalmente não acontece, pode gastar no máximo 19 milhões e meio de libras, ou o equivalente a mais ou menos 100 milhões de reais. Na última eleição, o gasto total dos partidos com campanha eleitoral no Reino Unido foi equivalente a 215 milhões de reais. Uma pechincha, se a gente comparar, né, se a gente pensar que na campanha de 2018, os candidatos e os partidos brasileiros gastaram quase 3 bilhões de reais só no primeiro turno. De novo, são sistemas absolutamente diferentes. Aqui no Reino Unido, nas eleições gerais só se vota em um candidato, né, já que a Câmara Alta não é eleita pelo povo, mas ainda assim a disparidade dos gastos é impressionante. Um candidato a deputado federal no Brasil, por exemplo, pode gastar até 2 milhões e meio de reais em sua campanha de 2018, né? Pode gastar até 2 milhões e meio de reais, era esse o teto. No Reino Unido, o valor varia conforme o distrito, mas na média o teto não passa muito do equivalente a 75 mil reais. Os britânicos permitem doações de pessoas físicas e também de empresas para candidatos e partidos, desde que os valores acima de 7.500 libras sejam registrados com a autoridade eleitoral. Por tudo isso, o clima de campanha no Reino Unido ele é bem mais virtual, né? Com exceção a um panfleto ou outro que é entregue na porta de casa, só se percebe que o futuro do país está em jogo acompanhando o noticiário mesmo. Muito obrigada, Ulisses. Tenha um ótimo dia. Agora comentário de Bruno. Bruno Gachag. Pois é, as eleições na Inglaterra, se você não estiver acompanhando o noticiário, parece que nem existe. Eu morava na Inglaterra em 2010, quando teve a eleição vencida pelo David Cameron, que na época era o primeiro-ministro, e você tinha uma manifestação muito tímida. Algumas casas tinham lá o panfleto pregado às vezes na janela do Partido Trabalhista ou Partido Conservador, ou seja, o partido que aquela casa, aquela família apoiava. De qualquer forma, mesmo sendo um sistema eleitoral diferente, mesmo tendo uma cultura política diferente, eu acho que algumas coisas podem ser influência positiva para o Brasil. A começar pelo fato dos gastos, que ainda são enormes, embora já tenham sido muito reduzidos. Com relação a essa eleição, que será realizada no dia 12 de dezembro, as pesquisas têm mostrado que o Partido Conservador tem a preferência do eleitor. O Boris Johnson, primeiro-ministro, desde o início assumiu a responsabilidade de levar o Brexit adiante, formulou um plano de saída, convenceu a União Europeia desse plano e depois conseguiu que o parlamento convocasse eleições antecipadas. O grande desafio agora do Partido Conservador é converter esse apoio demonstrado nas pesquisas em voto e assim conseguir superar o Partido Trabalhista liderado pelo Jeremy Corbyn. Agora, esses números mostram mais uma superioridade, a meu ver, do regime parlamentarista, que adota o voto distrital sobre o nosso sistema. Os candidatos gastam muito menos também porque, qualquer que seja o tamanho do país, eles se movimentam durante a campanha por uma área geográfica muito menor do que
a área obrigada que os candidatos no Brasil são obrigados a percorrer. Esse ponto levantado pelo Augusto é muito importante, eu acho que pode ser uma outra influência positiva, que no caso é a mudança de sistema, do presidencialismo para o parlamentarismo. Eu sou fã do regime parlamentarista também, porque ele cria incentivos positivos para a dinâmica da política, porque coloca uma espada a todo momento na cabeça do governo e na cabeça dos parlamentares. Qualquer crise política, qualquer crise econômica provocada pela política, rapidamente se dissolve o parlamento, se convoca novas eleições e há essa oxigenação. No caso dos regimes presidencialismo, no caso específico do Brasil, para afastar um presidente é muito difícil, as hipóteses contidas na Constituição, até para serem demonstradas também, são dificílimas. No caso da Dilma, por exemplo, embora ela tenha cometido o crime de responsabilidade, ela só foi afastada porque provocou um caos econômico. Se não fosse isso, dificilmente ela sairia do poder. E o Bruno também é fã do frio londrino, não é isso, Bruno? Eu adorei quando 9 o Ulisses graus. falou do 9 graus e o dia nublado, porque aqui está um calor infernal em São Paulo. Eu só gostaria de ouvir os dois, né? Eu estou aqui acompanhando, fascinado até o trabalho de vocês, que eu já acompanho fora do ar. Na Faculdade de Direito, quando eu aprendi no 3º ano esse debate do parlamentarismo e presidencialismo, o professor realçava que o parlamentarismo é um regime das monarquias e das ditaduras. O que vocês acham disso? Olha, qualquer regime político ou sistema eleitoral pode ser capturado por um ditador, por um fascínora. Então isso não diz respeito, não diz nada a respeito do regime, diz respeito ao ditador, né? Mas de qualquer forma, o quadro que nós temos histórico, pelo menos depois da transformação das monarquias absolutistas para as parlamentares, todas as experiências, ou a maior parte das experiências do sistema parlamentarista no mundo ocidental, por exemplo, são exemplos virtuosos, exemplos que mostram que há uma superioridade em termos de mecanismos internos e consequências positivas desse sistema. Então eu acho que por isso é um sistema superior ao nosso, porque permite que essa dinâmica da política seja muito mais flexível, no sentido de permitir que o governo haja e também na correção dos rumos de crise. Augusto, porque na monarquia o rei não é eleito, ele continua. Exato. E no presidencialismo a gente troca a cada 4 anos. Exatamente, mas o rei, o papel do rei é muito mais de representação, né, política e tal. Mas eu diria o seguinte, depende muito da cultura de qualquer povo, né? O regime depende disso. Eu fico fascinado, sempre repito a história do Churchill quando foi derrotado depois de ter vencido a guerra no seu distrito. Então a resposta dele, ele poderia ficar, imagine se isso acontecesse com um político brasileiro, a irritação. Ele se limitou a dizer o seguinte, que os ingleses gostam de mim para a guerra e não gostam que eu governe durante a paz.